Ok? Ok, vou começar, tá? Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, que os benfeitores espirituais possam nos assistir para o estudo da noite de hoje, cujo tema é Pedi e obtereis. Capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, subcapítulo Ação da Prece, Transmissão de Pensamento. Vamos trabalhar 3 itens. O item 9, um pequeno trecho. O item 10, 2 trechos da Mensagem dos Espíritos. E o item 15, um trecho para que a gente possa iniciar os nossos estudos. Então, vamos fazer a leitura desses 3 itens do Evangelho. Item 9. A prece é uma invocação. Invocação significa implorar proteção, socorro. Mediante a invocação, a qual o homem entra pela prece, através do pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, a prece é uma invocação, é pelo pensamento que vamos entrar em sintonia, em contato ao ser a qual nos dirigimos. Item 10. Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão de pensamento. Então, a ação da prece é pelo pensamento e é através da transmissão do pensamento. A energia da corrente, que é a transmissão do pensamento, guarda proporção com o pensamento e a vontade. Então, veja só, a prece é feita através de transmissão de pensamento, potencialidade pela vontade daquele que faz a prece. Item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feito. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum, individual ou de forma coletiva. Mas a informação fundamental que está no item 15 do capítulo 7. Está no pensamento o poder da prece. Aqui está uma afirmativa importante, que é o pensamento. E o mais importante ainda nesse poder da prece através do pensamento é que o pensamento ele define a intenção da prece. O pensamento define a intenção da prece. Então, a intenção diz a verdade da prece, a eficácia da prece, a qualidade da prece e o poder da prece. A intenção define a sua prece. A intenção define a harmonia e a confiança na sua prece. Portanto, a intenção
é fundamental no recurso da prece, potencializando essa prece para que se conquiste o objetivo desejado. Então, nós iniciamos com uma pergunta esse estudo. Eu posso pensar o que eu quiser. Liberdade de pensamento é total. Eu penso a hora que quero, eu penso quando eu quero, do jeito que eu quero e aquilo que eu quero. Mas é importante que nós tenhamos o conhecimento, como disse Paulo, que nem tudo nos convém. Então, no livro O Pensamento, que é esse livro que aqui está, de Luzia Helena Matias Arruda, tem como título Pensamento. E esse título, ele é um item do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. E esse livro, ele, na verdade, é um estudo que foi feito no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, que deu esse livro. E lá ela nos fala a respeito dessa pergunta. E ela diz o seguinte: a esta altura, responderemos como Paulo de Tarso: posso, mas não me convém. Acontece, você dirá, que o pensamento brota antes que possamos fazer alguma coisa. Isso é a realidade. Isso é verdade. E são justamente esses pensamentos que brotam espontaneamente que espelham o nosso estado evolutivo. Então, aqueles pensamentos que surgem a todo instante, a todo momento, às vezes até numa hora que nós não estamos pensando algo que possa gerar esse outro pensamento, ele vem e toma conta da nossa imagem mental. E esses pensamentos que nós temos constante e que brotam constantemente, nos diz a nossa maturidade como espírito hoje. E ela diz assim: é o estágio evolutivo, é algo que não se modifica espontaneamente, é preciso trabalhar, e muito. Só depois de muito trabalho conseguiremos incorporar uma virtude que irá modificar a qualidade das nossas emissões espontâneas ou ideias. Aqui fica o foco. Vigiai e orai. Nesses pensamentos que brotam desarmonizados, desequilibrados, oremos buscando essa paz e essa vigilância necessária para este momento que estamos vivendo no planeta e aonde os sentimentos estão trazendo pensamentos a nós que não são pensamentos que nos harmonizam. Pensamentos que nos desestruturam, pensamentos que nos desequilibram e pensamentos que nos perturbam. Portanto, é necessário que tenhamos vigilância no processo mental, não esquecendo que, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, quando estudamos pecado por pensamento, a fala do Espírito é que aquele que está na prática do bem não tem pensamento no mal. Então, a nossa luta de transformação começa no sentimento, pensamento e, consequentemente, na atitude. Por isso, a prece é necessária para que você busque os recursos que você necessita, buscando uma prece através do poder do pensamento, se auxiliando junto à espiritualidade para conquistar a harmonia que você necessita para aquele momento existencial. E ela faz um fluxo aqui muito interessante, que diz o seguinte:
Pensamento é criador. O pensamento é criador. Ele cria através das imagens mentais. Ele se propaga através do fluido cósmico universal, onde estamos todos nós envolvidos. Em que efeito se faz sentir o pensamento em primeiro lugar? Ela diz, em nós mesmos, um alto efeito. Então, o pensamento que eu projeto como campo mental, o primeiro resultado dele é em mim mesmo. Mas o pensamento também tem efeito em encarnados, em desencarnados, no meio ambiente e no infinito. E retorna para mim, que é o que ela chama de efeito em cadeia. Aqui está orientações importantes para que a gente já possa identificar que quando a minha intenção é verdadeira no meu processo de prece, eu vou conquistar. Eu vou conquistar. Porque o pensamento é criador. Se o pensamento é criador, ele cria uma imagem, a qual eu estou solicitando. E isso se faz muito claro quando nós estudamos no livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert, quando ela faz no capítulo Pensamento uma observação neste livro, retirada do livro A Gênese, no capítulo 14, Estudo dos Fluidos, que é uma passagem para a gente observar a fundamentação da imagem mental, da criação do pensamento, que diz o seguinte: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório do perispírito. Esse reflete no envoltório do perispírito, nós vamos ler aqui uma carta do Chico, que esse fenômeno, acontece com o Chico. Então, voltando, criando imagens fluídicas, o pensamento reflete no envoltório perispírito, na expansão do perispírito, como num espelho. Forma nele corpo, aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, olha a colocação, tenha um homem, por exemplo, a ideia, projeção mental, de matar um outro homem, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Executa fluidificamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal como se desenrola no espírito. Aí está uma informação importante, que quando eu penso, eu crio no campo mental uma realidade, mesmo que eu não tenha executado a mesma no campo material. Observe se nós trabalharmos esse conceito em nossas preces, mantendo essa imagem do nosso desejo de forma constante e contínua, sempre, criando essa realidade no plano espiritual, fotografando e modelando isso como uma pintura em nosso perispírito. Por isso, queridos amigos e companheiros, é fazer da doutrina espírita realidade em nossa vida. Os conceitos do Consolador prometido, que nos traz a esperança, a confiança
para que nós podemos conquistar as coisas. E aí, uma carta do Chico Xavier, em junho de 1948, para o então presidente da FEB, Vantuil de Freitas, o Chico descreve o seguinte: há pouco tempo, no trabalho de passe, vi a cena que preocupava o doente. Um crime por ele cometido há 30 anos. O caso foi para mim muito doloroso. E é tão grande e tão complexo que não cabe numa carta. Faço a referência tão só para comentarmos a complexidade dessa tarefa. No instante da transmissão, estabelece-se uma corrente de força, um circuito entre o receptor e o doador. É nesse momento que determinados médiuns, com uma sensibilidade maior, entram em sintonia com a esfera fluídica do seu receptor, psicosfera, hálito mental, como diz André Luiz, túnica eletromagnética, como diz Emmanuel. Então, entrando em contato com a esfera fluídica do seu receptor, isto é, com o campo da sua aura, passando a detectar sintomas de enfermidade e outras reações que deles emanam. É uma espécie de absorção, tal como elucida Kardec, e se dá pelos poros do perispírito do médium, como reflexo no seu corpo físico. E é exatamente por essa sensibilidade e consequente a captação de Chico registra a forma pensamento exteriorizada pela pessoa de quem está aplicando o passe. É a comprovação da fundamentação da Gênese. É aquela fotografia daquele momento de 6 anos atrás que está com o espírito ali que está tomando um passe. E Chico, na sua sensibilidade, consegue, através do seu perispírito, captar essa imagem. Vejam só a importância de estarmos harmonizados, equilibrados, estruturados no bem. É o caso do Chico. Por isso, Kardec, na sua lúcida colocação, diz que o verdadeiro espírito é aquele que luta consigo mesmo para domar as suas más tendências. E quando nós praticamos o processo da doutrina espírita em nossas vidas, é preciso o efeito do que nós estamos estudando, que nós estamos buscando. Tiramos o poder da prece na essência? Ainda não. Ainda não, porque somos espíritos imperfeitos e ainda deixamos que determinados pensamentos tomem conta de nós, que nós não vamos conseguir, mesmo você orando todo dia. E é importante que nós tenhamos a atenção para esse processo. Vigilância, oração. Por quê, meus irmãos? Porque se a intenção é tudo, vem a pergunta: então eu tenho que estudar o pensamento? Com certeza. Ler mais sobre o pensamento. Porque pensamento todo mundo já ouviu falar. Pecado pelo pensamento, disse Jesus. Vigiai e orai, disse Jesus. A influência dos espíritos na questão 459, que muitos de nós ainda não estamos atentos à influenciação dos espíritos em nossos atos, em nossas vidas. O livro dos médiuns, que fala e estuda sobre esse processo. Por isso, queridos amigos, é necessário a prática do Espiritismo, essas fundamentações que são claras, objetivas e lógicas, que aplicando o bom senso, nós vamos aplicar em nós.
A nossa fé é raciocinada. Nós temos uma liberdade de fazer ou não fazer. A escolha é nossa. Mas o comprometimento também é nosso com a lei natural de Deus. Por isso, doutrina espírita é transformação moral pelos potenciais de informações que recebemos, que nunca estamos sozinhos. Estamos acompanhados agora com a espiritualidade, cada um no ambiente que está, participando e ajudando desencarnados pelo pensamento que estamos levando aos nossos lares agora. E ela diz, Luzia Helena, no mesmo livro, O Pensamento, ela nos diz, no capítulo 7, no capítulo 5, capítulo 5, olha o que ela diz. É chegado o momento de respondermos a nós mesmos o que estamos fazendo do pensamento. É chegado o momento de respondermos a nós mesmos o que estamos fazendo dele, o pensamento. E nós vivemos um momento que nos dá a chance e a oportunidade desta reflexão de forma profunda. Pergunta: em que aplicamos normalmente o nosso pensamento? Pergunta: em que pensamos habitualmente? Pergunta: qual a qualidade do que pensamos rotineiramente, no lar, no trabalho, na rua? Qual de nós temos feito esta vigilância, que desde a época de Jesus já éramos orientados? Você sai do ambiente doméstico, vai à rua, vai ao trabalho, volta à rua, volta ao lar. Em que momento você examina, questiona na sua prece noturna por que você está tão alterado dentro do ambiente doméstico? Essa é uma pergunta que tem que se fazer. Essa é uma pergunta. Por que eu saio bem do meu ambiente doméstico e chego no trabalho irritado, estressado, reclamando de todas as pessoas? Portanto, é possível que façamos isso. Não é impossível. Não é impossível. Porque o sentimento diz da sua intenção. A qualidade do seu pensamento diz que nível de espírito você está envolvido. As suas atitudes é uma sequência lógica do seu sentir, do seu pensar, da sua vontade, do seu agir. E aí nós vamos ao livro, no capítulo 5, no livro Os Poderes da Mente, para ver mais um pouquinho as informações de Sueli Caldas Schubert. E é importante o que ela nos diz. Ela diz assim: ao pensar, emitimos vibrações que traduzem nossos desejos. Vontade, desejo, tendências e impulsos. Tendências do espírito e impulsos do espírito. Estas entram em sintonia com aqueles com quem pensam como nós. O espírito precisa ter essa informação viva, em todos os momentos da sua vida, por causa da influência.
tem que estar vigilante. Estamos, pois, imersos nesse gigantesco oceano de pensamento. Bilhões encarnados, muito mais de bilhões desencarnados. E aí ela diz, é esse conjunto formidável de pensamentos e vibrações de bilhões desencarnados e encarnados que está a formação da psicosfera da Terra, que hoje está doente, que hoje está desarmonizada, que hoje está desequilibrada, pela constância de pensamentos coletivos contrária à harmonia, que é lei universal, imutável. A falta de fraternidade, a falta de amor na população encarnada e desencarnada. Então é preciso que pelas nossas preces diárias podemos, de forma coletiva, criar uma comunhão de pensamento, cuja intenção seja a caridade, a paciência e a confiança, para que as nossas preces possam ser eficazes. E nós estamos fazendo as nossas preces para ajudar os nossos irmãos que se foram pela pandemia, os que ficaram estão sofrendo pela perda dos entes queridos, que não estão conseguindo vivenciar a prova do isolamento social, com perturbações individuais e coletivas, com graves consequências. Por isso, o conhecimento espírita consola, orienta, caminha a verdade e a vida. Jesus trouxe o caminho, a verdade e a vida. E eu coloco numa palavra o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos trouxe. Na palavra convivência. Nós temos que aprender a conviver. Essa é a nossa luta. A conviver com a natureza, a conviver com os animais, a conviver com as diferenças encarnadas e desencarnadas. Porque é servindo como Jesus nos orienta, vivendo aquilo que o outro está vivendo, na sua desarmonia, na sua perturbação, na sua ignorância de não lutar para conhecer os seus valores, que são do Espírito, E o mais ainda, diz ela, após deixar o corpo físico, o Espírito se apresenta na espiritualidade no mesmo nível mental que cultivou na Terra e que evidencia, como é óbvio, a sua condição evolutiva. A lei natural não toma conta de ninguém. A lei natural é clara. A cada um, segundo a semeadura que pratica. Por isso, aquele que mais conhece, mais será cobrado, mesmo que a inteligência não acompanhe o seu quadro moral. É lento, mas tem que ser progressivo. Tem que ter um entendimento. Tem que mudar algo. Então,
Hoje sofremos a pandemia. A humanidade está refletindo, de fato, da necessidade de ajudarmos uns aos outros. Será que só na dor ainda não aprendemos a se fazer pelo amor? Então eu faço uma prece pela manhã, quando acordo. Uma durante o dia, uma necessidade que eu precise. E à noite eu faço uma outra prece. Em cada uma delas, qual a intenção que eu estou colocando? De forma individual e de forma coletiva. Porque é preciso ter um entendimento que é necessário que todos nós tenhamos essa responsabilidade. Mentalizar um campo de ideação de forma constante e contínua, para que a espiritualidade ajude a todos nesse momento, aqueles que estão na frente da pesquisa, para que eles sejam intuídos de encontrar o caminho para uma vacina para todos nós. Para aqueles nossos irmãos que estão na frente de trabalho, que eles possam ser protegidos e amparados pela prece que nós vamos irradiar, por efeito, naqueles parentes nossos que estão em perturbação, amigos que estão em perturbação e não amigos. A prece é uma ferramenta que dispomos todos nós para fazermos uma realidade em nossas vidas. Por isso os Espíritos nos orientam para que todos nós possamos fazer da prece um resultado. Mas nós continuamos ainda fazendo prece roboticamente. Fazemos um Pai Nosso sem avaliarmos a nossa conduta durante o dia e pedimos perdão a Deus. Pedimos perdão a Deus. Portanto, queridos amigos, que possamos tirar do estudo da noite os recursos nas informações dos Espíritos, de Sueli Caldas Schubert, de Luzia Helena, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos recordar de novo. De novo. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. O pensamento é ferramenta de criação da imagem mental, como nós vimos aqui hoje, que nós vamos fotografar no nosso perispírito e vamos sempre trabalhar para o nosso sucesso, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar espiritual, para a prática da caridade àqueles que estão distantes, daqueles que estão próximos. Trabalhar o conceito espírita em nossas vidas de fato, porque a prece é um pedido de socorro. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando a transmissão do pensamento. Eu penso, fluido cósmico universal, meu pensamento, minha vontade, força motriz, a imagem aonde eu busco os recursos, o espírito, a assistência a uma pessoa, a uma situação pessoal que eu estou precisando, eu faço essa corrente.
Eu crio essa existência no plano espiritual, através do fluido cósmico universal. E tem mais. A energia da corrente guarda a proporção com o pensamento e a vontade. Quando nós oramos, nós fortalecemos o nosso pensamento. Criamos matéria mais densa no pensamento, pela vontade, mantendo firme no pensamento, ou ele foge, ou outro pensamento entra no lugar. É comum, mas tem que ter um treinamento do equilíbrio da mente, para que você lenta e progressivamente vá conquistando o hábito que vai criar o valor da sua prece. E os Espíritos nos dizem, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem de palavra. Então não adianta falar muito. Falar muito, falar bonito, se não tem na prece o significado que aprendemos com os Espíritos. Nem do lugar. No púlpito, numa plataforma superior, que vale a intenção da prece, nem do momento em que seja feita. Uma prece que você faz para alguém que partiu, mesmo que você não tenha a imagem do desencarnado, você pode trabalhar junto à espiritualidade uma imagem que possibilite a assistência a esse nosso irmão. Se você conhece, pensando no irmão, conversando com ele, fortalecendo o espírito, que é um momento que todos nós vamos passar, e que ele seja assistido, amparado pelos benfeitores, espíritos familiares e amigos que ali estão com ele, um perigo iminente que nós conseguimos vencer, pela uma cura de uma enfermidade, pela situação do desemprego, pela uma perturbação familiar, pela dificuldade na relação na casa espírita, porque a reencarnação vai nos colocar nessas situações. Nós reencarnamos e estamos no local certo, com oportunidade de viver o que estamos vivendo. Não desistamos, a luta continua, é conhecimento e aplicabilidade da doutrina. E no item 15, os Espíritos dizem que está no pensamento o poder da prece. No pensamento o poder da prece. E nós vamos fechar aqui com um ensinamento que é muito comum na doutrina espírita, mas ela aqui trabalha de uma forma muito interessante, pelo estudo que nós fizemos nesta noite. Muitos vão estar perguntando, mas nos meus pensamentos de hoje eu já não lembro mais. Mas vai ser muito difícil eu ter a atenção e a vigilância para o pensamento. Mas a atenção, tudo tem início. Ocupe-se com o pensamento que chega ao quadro mental, que não seja para o seu bem, para a sua saúde, para o seu progresso. Todo pensamento que seja contrário àquilo que tu crê, não deixe ele criar guarida. Quando nós damos brecha
No pensamento, o inimigo faz festa. Os quadros de obsessão estão aí nos mostrando essas ocorrências. E aí, Lúcia Helena faz uma colocação que nós vamos transmitir para o momento que nós estamos estudando. A ideia espírita é assim mesmo, transforma o nosso ser pelo conhecimento. E é isso que nós temos que fazer. Conhecermos sobre o pensamento, a importância do pensamento. O poder do pensamento está o poder da prece. É na intenção do pensamento que está a nossa verdade da prece, a eficácia da nossa prece, a qualidade da nossa prece e, por consequência, o poder da nossa prece. Então, é conhecimento, ler mais, ler a codificação, os ensinamentos do Livro dos Espíritos sobre pensamento, do Livro dos Médiuns, da Gênese, do Evangelho. Nós vamos nos fundamentando no conhecimento, fortalecendo o poder das nossas preces. Ou seja, vamos raciocinando, vamos assimilando as informações e quando virmos, nunca mais seremos os mesmos. A partir de amanhã, a sua prece vai ser diferente. A partir de hoje à noite, a sua prece, você vai sentir, você vai ter a sensibilidade de ver em si mesmo a sensação da assistência dos bons espíritos, de familiares, amigos, de benfeitores que não desistiram e não desistem de nós. Pratique doutrina espírita, ela consola. Com certeza, a essa altura, já não somos os mesmos que éramos ao iniciar o estudo da noite de hoje. Estamos diferentes. E estamos diferentes para sempre. Graças a Deus. Graças às orientações do Consolador prometido. E graças a nós mesmos, que nos esforçamos, que lutamos contra nós mesmos, para cada dia buscarmos os resultados ao final do dia, em que fomos melhores, não na fala, mas no coração. Jesus habita os nossos sentimentos e, por consequência, os nossos pensamentos e atos. Jesus habita os nossos sentimentos, que nos fortalece através dos benfeitores espirituais, para que possamos vivenciar, seja qual for o quadro existencial, e lutar para vencê-los. Por isso, o Consolador prometido é luz, luz de Jesus, que ilumina o caminho que nós projetamos às nossas sombras, devido às nossas imperfeições enraizadas em nossos espíritos. Para que todos os dias possamos ser mais pontos de luz, até um dia que nós vamos formatar em nós mesmos como espíritos feixes de luz a iluminar as nossas vidas, a iluminar as nossas almas, a iluminar os nossos caminhos, ajudando aqueles que estão no caminho e não conseguem vencer os próprios obstáculos. É nesse instante que, olhando ao alto,
agradeçamos a Deus pela doutrina espírita em nossas vidas, porque ela é capaz de fazermos nós, orgulhosos e egoístas, reconhecer o tamanho do mal que fazemos a nós mesmos, pela falta da humildade, pela falta da caridade e pela falta da verdade de Jesus em nós mesmos. Por isso, caminhar com Jesus é abrir a porta de todas essas oportunidades que a vida nos oferece e passamos a conviver com tudo e com todos. Que assim seja, que Jesus nos abençoe e muito obrigado a todos. Que tenhamos uma boa noite e que nesta noite possamos sentir, através da nossa prece, a mensagem do Divino Mestre, pelos benfeitores espirituais, porque Jesus mesmo diz, aonde estiver um, dois ou três, falando, pensando, sentindo em meu nome, aí eu estarei. E neste momento, Ele está conosco e nós agradecemos a Ele a presença dEle em nós. Fiquem com Deus até a última quarta-feira do mês, se Deus assim o permitir, e nós desejamos e queremos. Obrigado.